Antes da gente começar a bater um papo aqui, eu quero dizer que a pessoa que nós vamos entrevistar agora, eu já conheço de longa data, inclusive quando eu fazia jornalismo, deu algumas aulas, algumas cadeiras para mim de marketing e publicidade na Unisul. Eu estou aqui com o professor tubaronense, ele foi aprovado em 3 projetos de pós-doutorado e avança nos estudos sobre memória afetiva. Já tive a oportunidade de falar sobre isso também com ele, muito legal. Além da neurociência e do desenvolvimento humano nas empresas. Professor, palestrante, pesquisador Mário Abel Bressan Júnior. Professor Mário, muito boa noite, obrigado por estar aqui. Prazer conversar com você novamente aqui, agora na H2O, né, para falar sobre esse feito, 3 pós-doutorados. Eu vou fazer a mesma pergunta, professor. Como é que foi? Não dormiu? Não comeu? Não fez atividade física? Ou fez tudo isso e ainda conseguiu passar nesses 3 pós-doutorados? Muito boa noite, obrigado por estar aqui. Ô, Marcos, boa noite você, cara. Um prazer imenso te ver de novo, estar com você, né, discutindo esses assuntos tão bacanas. Um prazer estar aqui na rádio, né, conhecer a rádio. Nossa, maravilhoso. Então, é uma mistura disso tudo, né? Na verdade, nossos estudos, a gente vem já estudando há bastante tempo. Então, o pós-doutorado, ele funciona como um complemento daquilo que a gente quer investigar, a gente quer dar um braço a mais, a gente quer descobrir alguma coisa a mais, né? E esses projetos que eu construí, ele vem justamente mostrando como é que a memória afetiva dentro da neurociência pode ajudar aí empresas, empresários, a ter líderes mais assertivos, mais humanizados, ter uma venda mais assertiva, um atendimento melhor, colaboradores mais motivados, engajados, né? Que é esse trabalho que eu venho fazendo aí no meu trabalho como palestrante, treinamento. Eu vou validar tudo isso a partir agora de conhecimentos empíricos, científicos aplicados na área, né? Uhum. Então eu estou bem feliz com essas aprovações, assim, foi um processo de construção, um processo de amadurecer teorias, amadurecer métodos, amadurecer potencialidades aí, né? Então, cara, estou bem contente com esse resultado. Claro que agora eu faço a opção de fazer 2 apenas, né? Porque Eu queria perguntar, né? Pode fazer os 3? Não. Funciona da seguinte forma, né? O meu primeiro projeto aprovado foi na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, que lá tem um programa de neurociência cognitiva e comportamento. E lá eu vou fazer esse pós-doutorado sem bolsa, porque a gente pode fazer um pós-doutorado sem bolsa, né? Só que a gente se mantém. Uhum. Eu vou fazer meio híbrido, algumas questões online e algumas vezes eu vou para lá. E surgiu a oportunidade de, na Univille, com 2 editais de bolsa, do CNPq e FAPESC do Estado de Santa Catarina. Ok. E eu me inscrevi na Univille, no programa de comunicação e mediações tecnológicas, nos 2 editais. E fui aprovado nos 2 editais, cara. Daí eu tive um problema bom, que era decidir qual dos 2 eu ia pegar a bolsa, né? Porque a gente não pode ter acúmulo de bolsa. Então, eu optei pelo edital da FAPESC, que é de 2 anos, essa bolsa, né? Uhum. Em que eu vou desenvolver um projeto em que vai dialogar com o meu projeto lá da Universidade Federal da Paraíba. Então, de certa forma, cara, eu fui muito agraciado, abençoado de poder ser aprovado também nesse projeto, porque vai me ajudar a custear as minhas idas a João Pessoa, Perfeito. vai me ajudar com despesas extras que eu vou ter, né? Então, nossa, eu estou bem contente por isso, porque mesmo eu optando primeiro em fazer lá na Paraíba, sem bolsa, né, tirando o recurso próprio, e aí depois vem esse edital da FAPESC, né, através da Univille, que foi a universidade que eu escolhi para o pós-doutorado, no programa de comunicação e mediações tecnológicas. Então, optei pelos 2, e esses 2 nós temos agora, a partir de agosto, o desenvolvimento, a partir de metodologias, teorias, aplicações práticas. Então, vamos ver o que vai dar. Professor, essa questão de estudar, da graduação, da pós-graduação, do mestrado, do doutorado, pós-doutorado, enfim, é como se fosse lapidar um tema, né? Isso, E a gente percebe, assim, o quanto é importante falar sobre isso, no sentido de que é uma pesquisa através de muito estudo, com embasamento científico, né? Isso é importante, a validação disso, né? Porque o que a gente vê hoje, o que a gente percebe hoje, principalmente hoje com o avanço tecnológico muito rápido, né? A gente vê muitas coisas pseudos, né? E a gente tem que valorizar essa questão do estudo, da pesquisa, né? Da comprovação. Eu acho que isso é importante, né? Porque com a pesquisa, com os estudos que a gente faz, é que a gente vai legitimar aquilo que a gente está vendo. Então,
Essa semana ainda eu conversava com um colega sobre a importância disso, de como que a pesquisa ela transforma a sociedade, transforma pessoas. Então, quando a gente vai estudando, vamos começar pelo o estudo. O estudo é muito rico nisso, né, Marcos? Assim, de poder, porque o estudo oxigena, o estudo transforma, a educação nos mobiliza. Então, quando a gente sai da graduação, por exemplo, que a gente continua numa pós, no mestrado, depois no doutorado, a gente vai se transformando, se tornando uma pessoa, um profissional e um profissional ainda mais qualificado a partir dos estudos, mas também uma pessoa transformada. E aí vem o doutorado. No doutorado, a gente meio que escolhe o nosso campo de pesquisa científica, assim, né? No doutorado, a gente meio que descreve onde que eu vou atuar. Então, por exemplo, eu escolhi atuar nesse campo da memória afetiva, na memória teleafetiva, que é um conceito que eu crio, né, com o meu projeto de tese, quando eu defendo. E o pós-doutorado agora vem complementar um pouco isso. Então, opa, eu senti falta de tal coisa. Eu vou fazer o pós-doutorado para me legitimar e me qualificar um pouco mais sobre isso que eu estou precisando. Então, é um processo que é super gostoso. É fácil? Não é fácil. A gente tem que se abdicar de coisas, a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar. Então, o meu trabalho hoje como pesquisador, como palestrante, professor, ele bebe muito desse mundo, né? Desse mundo de estar se qualificando, de estar buscando informações para poder concretizar e formalizar tudo isso que eu venho pregando também. Professor Mário, eu lembro que quando você lançou, quando foi aprovado, né, o projeto, a tese da memória afetiva, teleafetiva, nós conversamos e daí você dava exemplos tipo, vamos pegar as fotos de antigamente, Isso. Vamos pegar as novelas, vamos pegar os filmes que marcaram, enfim, né? E agora, como você falou, tem outro, vamos dizer assim, outro nível, né? Que é a relação do comportamento humano, junto com a neurociência, a comunicação, trabalhando com empresas, assim, né? Com trabalhadores, com educadores. E daí como é que é isso? Como é que é a memória afetiva dessa galera? O que se puxa disso? Eu acho isso maravilhoso, cara, assim, porque eu percebi que com a memória afetiva eu aciono um campo muito bacana das pessoas. Eu percebia isso comigo mesmo, ao acionar as minhas memórias, e quando eu levo para as pessoas nos meus treinamentos, eu percebo uma transformação, Marcos. Eu percebo assim que as pessoas saem diferentes. Eu percebo que há um exercício de empatia, de se colocar no lugar do outro, de se perceber a nossa história, de valorizar aquilo que a gente percorreu. Porque todos nós vamos ter um caminho a ser percorrido para chegar até aqui hoje. Então, quando a gente olha para trás e percebe o que eu fiz, essa memória que eu carrego comigo, que me descreve um pouco do que eu sou hoje, porque nós somos o que somos, porque temos essa história por trás, né? Perfeito. E faz projetar o meu futuro, é maravilhoso. Então, cada vez que eu vou nos lugares para falar sobre isso e mexer com as pessoas a partir desse ponto, é fantástico, cara, é fantástico. Assim. Então, quando eu vou em empresas que eu vejo colaboradores se emocionando, anos de empresa, né? E perceber ali que ele pode fazer algo diferente a partir do momento que ele se olhou e olhou para o seu colega, percebeu que o processo de humanização, por exemplo, de autoconhecimento, que é muito importante, porque a memória afetiva nos leva ao autoconhecimento, nos leva ao exercício de empatia, favorece muito mais as relações de trabalho e, consequentemente, isso faz com que nós entregamos resultados maiores, né? E agora a neurociência vem para explicar justamente o lugar dessa memória, como é que esse cérebro recebe essa memória, como é que funciona essa memória no cérebro a ponto de dizer, não, Mário, isso funciona porque no cérebro acontece isso, isso, isso. Então, não é um estudo por acaso, né? Não é o que eu estou dizendo. A gente está comprovando a partir de conhecimentos que a gente faz com pesquisas empíricas e agora, com a neurociência aplicada ao consumo, ao comportamento, a gente vai dizer, não, essa memória afetiva acontece dessa forma porque o cérebro diz isso, isso, isso sobre você. Então, a gente vai ter recurso científico e recurso técnico, metodológico, para justamente validar isso que a gente está trabalhando. Professor, dentro dessa conjuntura que nós vivemos hoje, né, falando sobre a questão da psicologia e quantas pessoas estão procurando hoje psicólogos, enfim, né, terapias para poder se organizar, né, emocionalmente. Essa questão da memória afetiva também traz um pouco dessa questão da organização mental das pessoas, né? Eu vejo porque a minha mãe tem lá uma caixa de fotos, né? Então ela já não lembra de algumas coisas. Isso. Então a caixa de fotos, de vez em quando, ela pega aquelas fotografias e tá lá mexendo nas fotos. Daí ela pergunta,
essas fotos aqui são velhas, o que que tu acha? Não, mãe, que legal, o que que tem de foto aí? Olha, tem isso aqui, ó, tu tinha 4 anos, ó, a fulana onde é que tá? Tá aqui na foto e tal. Eu acho que tudo isso é um resgate e também traz saúde mental e emocional, Com né? certeza, com certeza. Não, é essencial, a gente precisa, as pessoas precisam vivenciar isso, Marcos. Porque quando a gente vivencia uma memória, que a gente olha para trás e sente, eu já digo sempre, né, que uma memória afetiva é essa memória que transforma o nosso estado. Ao olhar para uma memória e você deu um sorriso, você se emocionou, o seu coração deu uma acelerada, se transformou, consequentemente isso vai gerar um bem-estar no nosso corpo. E o cérebro nos responde com isso, liberando hormônios do prazer, liberando hormônios que nos dão satisfação, que nos dão felicidade. Então, proporcionar isso a partir de vivenciar fotos, escutar músicas antigas, conversar com pessoas sobre... A gente não gosta de conversar coisas antigas. Bem, Conversar né? em grupos de amigos, em grupos de Nossa. pessoas que estiveram com escolas, por exemplo. Eu tenho um grupo no WhatsApp que a gente conversa. De vez em quando eles estão mandando algo antigo e a gente dá gargalhada, a gente rememora. Tem coisas que a memória funciona mais como um dispositivo, né? Então, uma foto, uma música, um cheiro vem como para abrir uma caixinha e nos trazer uma lembrança de algo. Então, isso nos dá uma sensação muito grande e com certeza vai proporcionar aí uma saúde mental, uma sensação muito gostosa. Ramon, Esse é um assunto que a gente ficaria umas 2 horas conversando sem repetir palavras e nada, temas. Porque, tu imagina só, volta e meia, para quem me conhece, sabe que eu quero ter, de qualquer forma, dar um jeito de ter um sítio, mini sítio, para cuidar das galinhas, ter uma casinha bem simples. Só que o que acontece? Quando eu e minha esposa começamos a falar, é basicamente igual da foto. Fala desse sonho, a gente se empolga tanto, a gente começa a pensar e começa só a ver essas coisas. Sítio na internet para venda. Tá ativado. Começa a ativar essas coisas. Só que o que acontece? A minha esposa vai lá e fala, como é que tu vai cuidar de um sítio se tu não para nunca? Tu é uma máquina, tu fica... o rádio, para quem não sabe, meu amigo, para quem não sabe, o rádio tira muito do nosso tempo. Então, ainda mais a gente que tá na frente da rádio, então a gente não para nunca. Então, para te sair da rádio, eu vou para casa, vou descansar um pouco, fazer alguma coisa, mas mesmo assim a gente não desliga. Então, como é que eu vou chegar em casa e ir lá cuidar de um sítio? Então, é coisa para quando eu se aposentar, mas não queria que fosse assim. Eu tinha que encontrar um jeito. O que eu quero dizer com isso já? Que essas vontades, quando a gente ativa isso, ao meu ver, o que eu já senti, eu posso testemunhar isso, você que está em casa pode testemunhar isso aí também, que você já chega, quando você estimula esse sentimento da vontade de você já sair comprando o que você sonhou. Isso aí. É mais ou menos por aí? Isso aí. Quando você está com vontade assim, ó, cheirinho bom, vontade de chegar em casa e fazer uma comida gostosa, você dá um jeito de querer fazer alguma coisa. É a mesma coisa você assistir um programa de comida na televisão, vontade de fazer uma coisinha diferente. Já são 11 horas da noite, já aconteceu isso. A gente fica com tanto desejo de fazer aquilo que você faz qualquer coisa para poder satisfazer aquela sua vontade. Eu acho que a mente é tão poderosa, meu amigo, tão poderosa, se você souber usar ela da forma correta, você vai ter muitos benefícios, né, professor? Com certeza, com certeza. Não, e é bem isso, tudo que a gente deseja e essas necessidades, e que a gente trabalha um pouco também nessa questão da neurociência do consumo, justamente por isso, porque as marcas, os produtos, os serviços, se acionam isso na gente a partir da memória afetiva. É a cor, tudo, né? A gente vai ter uma predisposição para escolher. Porque o nosso cérebro ele é meio danadinho, ele gosta de escolher aquilo que a gente já conhece. E falando isso aí, é igual minha esposa vai escolher uma roupa, é justamente a roupa que ela quer, é a mais cara. Entendeu? Não é a mais barata, é a mais cara. É isso aí, Mas porque já está acionado ali. É uma loucura isso. A Muito mente é poderosíssima. Eu Isso. fico impressionado com o poder da nossa mente. Professor Mário, quem está mandando um abraço aqui é o nosso diretor executivo, atualmente aqui, o Gilberto Bandeira, mandando um abraço para você, parabenizando Obrigado. né, pela conquista. Professor, a partir de agora, então, como é que vai ser? Né? Como é que vai acontecer esses estudos? Já escolheu, já está decidido? Quanto tempo? Né? E ainda vai continuar fazendo as outras coisas? Claro, a gente não pode parar, né? Então, uma que eu não quero parar, porque eu gosto de fazer o que eu faço, mas algumas atividades particulares eu estou dando uma paradinha, e a partir de agosto a gente começa, né? Com reuniões, com supervisões. E então, nós temos aí o projeto da FAPESC, eu entrego, olha só que bacana, né, Marcos? Eu entrego no projeto da FAPESC, nesse pós-doutorado, um sistema de ativação emocional a partir da memória afetiva da neurociência para as empresas.
Como é que as empresas poderão trabalhar isso com seus colaboradores, seus líderes, frente de atendimento, frente de vendas, a partir desse sistema de ativação emocional que eu vou criar, a partir de jogos, dinâmicas. Então, eu tenho 2 anos para entregar. Então, a partir de agora, de agosto, a gente começa o estudo, começa a supervisão, começa as leituras, as aplicações. E aí, espera-se que dê tudo certo, né? Para eu entregar o resultado daqui a 2 anos. E, paralelo a isso, eu vou estar continuando com os meus trabalhos como palestrante, treinamento e também na universidade, né, na Unisul, como pesquisador, como professor no programa de pós-graduação. Professor, esse trabalho, a gente sempre diz que quando a gente faz essas especializações, e como já aconteceu com memória afetiva, depois se cria aí material para palestras, livros, né, como foi o seu caso. A ideia também é essa? Com certeza, né? É aplicar todo esse conhecimento que é adquirido, toda essa expertise, essa legitimação, né? No meu trabalho e com certeza produzir produtos e levar para a sociedade, para a comunidade, para as pessoas que eu atendo, algo melhor, com certeza. Olha, eu conversei com o professor tubaronense, o professor Mário Abel Bressan Júnior, e que agora vai nessa jornada aí de pós-doutorado também sobre memória afetiva, neurociência, desenvolvimento humano nas empresas e muito mais, certo? Vem por aí. Professor Mário, muito obrigado pela participação, parabéns, sucesso, e H2O, nós estamos aqui à disposição. Muito obrigado, Marcos. Um prazer imenso te rever, cara, e estar aqui na rádio, né? Conhecer todos vocês, conhecer H2O, foi um prazer imenso. Muito obrigado, professor.